Muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda ao Persona Singular. Entramos num especial sobre odontologia e suas variáveis. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Difusora Pro 2 profissionais da área que vão contar uma história incrível de propósito, porque quando o propósito une pessoas, gente, o resultado é inimaginável. Recebo aqui nos estúdios as doutoras Rafaela Lasta e também a doutora Júlia Herman. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Segundo elas, é o primeiro podcast que elas estão gravando. Então, minha gente, estão um pouquinho tensas. E para amenizar, gente, tem uma aguinha aqui. E olha, estou com os meus patrocinadores. Vou anunciá-los todos aqui para deixar vocês à vontade, gente. Vestida com a loja Jumani. Gente, acesse nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, e confere. Nesse clima e friozinho de inverno, a loja Jumani está preparada para deixar você elegante e aquecida nesse inverno. Eu tô com um vestido, deixa eu ficar de pé para mostrar. Um vestido é um tecido, tipo um suede, olha, um suede assim, confortável e quentinho. E também um cachecol maravilhoso, né? A loja Jumani, ela tem fabricação própria. Então, gente, vocês podem esperar muita qualidade, coisa boa. E a loja fica na Avenida Sul Brasil, no centro de Maravilha. Tá bom, gente? Olha aqui, maravilhosa. Tô linda, eu tô me achando linda hoje. Claro que patrocinadora a gente prestigia, mas eu gosto, são roupas muito confortáveis mesmo, de verdade. Também está conosco o Sicoob Credial, que o Sicoob é muito mais do que um banco. É uma instituição financeira onde quem cresce é o cooperado. Lembrando que nós fizemos uma temporada especial sobre o cooperativismo. Se você perdeu algum episódio, volta lá, confere, assiste e entenda um pouco mais sobre o que é cooperar. Cooperar é muito mais do que investir o seu dinheiro. É receber e aprender a se desenvolver. Gente, confere. Sicoob Credial na Avenida Anita Garibaldi, no centro de MH. Para deixar vocês mais à vontade, gente, eu tenho o Super Belusso, que é nosso novo patrocinador aqui no programa. Palmas para o Super Belusso. Eles mandaram uma cesta de café, gente. Pode vir aqui. Obrigada. Para deixar vocês super à vontade, obrigada. O Super Belusso, ele conta com fabricação própria, gente. Esse bolo aqui é bolo de milho. Eu amo bolo de milho. Também. Eu já vou cortar para nós aqui, não sei se vocês aceitam, um cafezinho, tem um cappuccino. Olha que eles vendem de tudo lá, gente. O Super Belusso fica na Avenida Marginal, lá no bairro Floresta. Super bem localizado. Gente, eles têm tudo o que você precisa. E estão com uma novidade, assim, eles vão buscar novidades no mercado fora, sabe? Tem muita coisa legal no Super Belusso, gente. Super Belusso, Ana e companhia, parabéns, obrigada por isso aqui. Meus convidados amaram, né? Obrigada. Sim. Enquanto isso, eu vou preparar um cafezinho aqui. Você aceita um cappuccino, um café? Eu aceito cappuccino. Então, eu vou preparando aqui. Agora, enquanto eu preparo, eu quero que vocês comecem a contar um pouquinho a história. Rafa, ela me mandou uma história muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou a tua história com a odontologia. Bom, então, olá a todos os ouvintes. Eu sou a doutora Rafaela Lasta, natural de Descanso. E, inicialmente, a odontologia não foi a minha primeira opção de escolha. Jura? Sério. Você não queria ser dentista? Não. Eu queria ser professora de inglês. Uau! Porém, o meu primeiro contato com a odontologia foi por meio da minha irmã, a doutora a Renata Lasta, que quando eu estava no 2º ano do ensino médio, ela se formou como cirurgia dentista, e aí foi meu primeiro contato com a odontologia. Aí, eu comecei odontologia e, inicialmente, atualmente eu sou odontopediatra, mas também não foi sempre assim. Durante a graduação teve um fato bastante curioso, que nas clínicas de odontopediatria eu me senti ansiosa, com medo. E aí, teve um dia que eu estava um pouco atrasada, encontrei o coordenador do curso e ele me convidou para fazer estágio, e ele era odontopediatra. E eu imediatamente aceitei, até porque mesmo era algo que eu ficava Mas por que você ansiosa. tinha um pouco de medo, assim? É porque os atendimentos infantis, eles são desafiadores. As crianças nem sempre respondem conforme a gente deseja, então a gente precisa entender aquela criança, se conectar com aquela criança, e durante a graduação a gente não tem aquela confiança, né, aquela segurança
que atualmente É um mundo eu bem à percebo. parte a odontopediatria, eu acredito, né? Porque você tem que ter Sim. o lúdico, você tem que fazer a criança acreditar naquilo. Adulto não, adulto sabe que vai doer, que muitas vezes é difícil. Isso. E aí? Tanto que evitamos falar algumas palavras que causam medo e ansiedade para as crianças, como, por exemplo, que vai doer, que tem agulha, né? E Você tem que aí... ser meio que um entretenimento ali, o atendimento, né, com a criança. Exatamente. E tem que ter uma conexão com ela. Obrigada. E aí, durante a graduação, então, fiz esse estágio não obrigatório, onde eu realmente descobri a verdadeira odontopediatria, mas mesmo assim eu me formei, não me imaginava sendo odontopediatra. Mas é uma especialização. E isso é focado no público infantil. Ah, tá. Atuei com a minha irmã, né? Voltei para minha cidade natal, descanso, atuei com ela por algum tempo. Por incrível que pareça, eu fiz especialidade de implantodontia, que é Mais uma cirurgia. especialidade. Na verdade, a odontopediatria veio depois. Eu me Aham. formei, fiz implantodontia juntamente com ela. Posteriormente, fiz outras pós de dentística, que é para melhorar a qualidade das restaurações, né? Aí veio a pandemia. Sempre tive curiosidade em atuar no setor público. Então, consegui também, passei no concurso em Guaraciaba. E aí, atuei por quase 2 anos. Queria trabalhar mais próximo da minha cidade. Aí, eu voltei para São Miguel do Oeste, passei no processo seletivo. E aí, no final desse contrato, eu tive uma depressão. Uau. Que a odontologia não fazia mais muito sentido para minha vida. Eu não estava me encontrando mais. Mas você tinha pensado, inclusive, em desistir. Isso. E aí, eu fiz muita terapia, muito autoconhecimento. Gente, que legal falar isso, porque normalmente as pessoas dizem, não, eu sou super realizada com a minha profissão, é isso que eu faço por amor e tal. Como eu falei, é propósito, né? Exato. E aí eu me descobri que eu gostava e me sentia realizada. Quero esses dos 3 corações. Me sentia realizada atendendo o público infantil. Uau! Sendo que era algo que na graduação você tinha eu não medo. imaginava. Exatamente. Gente, olha só como é propósito mesmo, né? É o desafio. Isso. Eu sempre falo que é o seguinte, a nossa identidade está intimamente ligada com o nosso bloqueio. Sim. Exato. Aquilo que nos preenche está ligado com o nosso bloqueio. Porque muitas vezes você fala assim, eu não consigo. Mas é exatamente isso que vai transformar a tua vida. E a vida de outras pessoas, Sim. né? Exatamente. E aí, em 2022, fiz uma decisão, a mais importante da minha vida, que foi cursar odontopediatria. E aí, sim, hoje em dia me sinto realizada, feliz, não me imagino fazendo outra coisa. Tanto que antes de eu ser odontopediatra, as mães me indicavam as crianças no setor privado, mesmo não sendo odontopediatra. Eu conseguia atendê-las de maneira leve, tranquila. Tá, né? mas vem cá. Agora você está me dizendo, eu sou odontopediatra, sou realizada e amo o que eu faço. E você me disse antes que é um atendimento completamente diferente para as crianças. E Exatamente. a odontologia, ela envolve várias possibilidades. A odontopediatria é um ramo bem específico para crianças. Qual que é o Exato. principal diferencial da odontopediatria? A odontopediatria, primeiramente, nós precisamos entender todo o histórico daquela criança, não somente a parte de saúde bucal, mas a saúde geral, que está muito relacionada com o que depois, provavelmente, vou diagnosticar na cavidade bucal daquela criança. Então, o primeiro contato com essa família é extremamente importante para criar essa conexão, que eu comentei anteriormente também, tanto com a família quanto com os pais, porque é por meio dessa conexão Tá bom. que eu vou Excelente. conseguir realizar o procedimento naquela criança. Ela vai permitir realizar esse atendimento. Até porque a cavidade bucal é uma região mais sensível, né? Mais delicada. Então, demanda muita técnica, muita paciência, muito tempo. Tempo de qualidade, inclusive, com aquela criança. Então, não tem como realizar um atendimento em 15 minutos. Não é chegar lá, abriu a boca, Não. tchau, obrigado. No meu tempo Não. era assim, gente. A gente ia no dentista, doía ou não doía, sentava lá, fazia, vai chorar em casa. Aham. Hoje é completamente diferente, né? Completamente diferente. Tanto que a primeira consulta é a principal consulta, onde, além de conhecer tudo sobre a saúde, aquela família, os hábitos, a rotina daquela criança, né? A gente cria essa conexão, apresenta a cadeira odontológica de maneira gradual, né? Então, não é a primeira coisa que a criança faz, tanto que grande parte da consulta é sentada, brincando com a criança, conversando com aquela família, orientando. E a última parte,
a última parte da consulta é que a criança realmente vai na cadeira odontológica para realizar o procedimento. E mesmo assim, é apresentada de maneira gradual. Então, começa muitas vezes com a escova manual, que é algo que elas já conhecem, para posteriormente começar a incluir barulhos, para fazer uma limpeza profissional. Tem uma questão toda emocional envolvida nesse atendimento também. Mas Isso. E aí, Rafaela, você me contou que você criou essa tua ideia. Mas e aí, como que veio a aproximação com a Júlia? Que a doutora Júlia também é odontóloga. Como é que chama? Odontóloga, dentista? É que a odontóloga geralmente é um termo criado dentro do setor público. Tá? Ah, entendi. Mas, assim, nós nos formamos cirurgiãs dentistas. O nome certo é cirurgia dentista. Ok, já começamos explicando para o nosso público. Isso, porque o que acontece? Nós saímos da faculdade como clínicos geral, assim como o médico. Então, nós saímos com habilidades de fazer um pouquinho de tudo, ou seja, resolver algumas coisas. O paciente que chega com uma dor de dente, paciente que está inchado. Porém, né, a gente acaba se identificando com algumas áreas. Então, assim, a odontologia, se a gente for fazer uma analogia, é um pouco parecido com a medicina, no sentido, você vai cuidar do coração, você vai com um cardiologista. Você vai fazer uma faceta, você vai ou com alguém que faz parte de prótese dentária, habilitado nisso, ou se você for fazer uma faceta em resina, você vai fazer com alguém que é especialista em dentística. Então, a odontologia, ela é muito ampla também. Tanto que, assim, a doutora Rafaela é odontopediatra, eu sou implantodontista. Mas... Implantodontista. Para quem está me ouvindo, e já convido você a acessar o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, se inscrever no nosso canal e ver essas doutoras cheias de vida e propósito aqui, contando um pouquinho da experiência delas e também para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dela. Implantodontista. O que faz um implantodontista? O implantodontista todo mundo tem na ideia que coloca um parafuso. Mas, na verdade, nós fazemos uma reabilitação. Quando a gente perde um dente, a gente perde função mastigatória, a gente perde estética, a gente perde sustentação da face. E muitas vezes, ainda, nós estamos tentando mudar a odontologia, que é o sentido de é só um dente, é um dente de trás, não aparece. Mas com o passar dos anos, as pessoas vão sentindo problemas na mastigação, problemas de estômago. Às vezes, a dieta eu não tô me sentindo muito bem hoje, tô mais estufada. Tenho perda de 2, 3 dentes, então a tua alimentação muda, consequentemente a tua dieta muda, o teu corpo inteiro muda. Nossa, é verdade, gente. Eu nunca tinha pensado nisso, a importância, se você não come bem, você não vai estar bem. Então, a odontologia e a implantodontia é uma especialidade que ela reabilita as pessoas, tenta trazer de volta uma qualidade de vida, né? Claro que existem outras especialidades dentro da odontologia que andam junto, né? Mas é basicamente isso. A gente tenta reabilitar o paciente e trazer de volta a função mastigatória através dos implantes. E como é que a união desses dois propósitos, uma odontopediatra e uma implantodontista, aconteceu? Então, para contar sobre a nossa história, preciso contar que 3 anos atrás eu fiz um plano de negócio e escolhi Maravilha para montar o meu consultório odontológico. Então, inclusive, é esse mês que faz 3 anos que estou aqui. Uau! Então... Inclusive eu, faz 3 anos que estou aqui também. Mas como é que vocês se conheceram, gente? Então... Aqui em Maravilha? Vamos lá. Vou falar rapidamente algumas coisas também sobre mim. E aí eu vou chegar nesse... Enquanto isso, eu vou preparar um cafezinho, gente. Você que tá em casa, prepara um cafezinho, porque história boa é sempre história que merece um cafezinho, gente. Tem bolachinha aqui, tem bolo de milho. A gente vai ficar à vontade. Então, só fazendo uma introdução pra gente chegar nesse assunto. Eu também não sou de Maravilha, eu sou gaúcha, natural de Santa Maria. Sou filha de professores. Nada a ver com odontologia. Nada a ver com odontologia. Não foi que nem da doutora Rafaela, que a irmã inspirou. Não. Minha mãe é professora de letras, meu pai é professor veterinário universitário. Ambos se aposentaram, né? Então,
eu me criei num local onde a gente sempre tem que se questionar o porquê. Então, uma resposta fechada e é assim, e sempre será assim, nunca foi o bastante, né? Então, eu me formei em Santa Maria e acabei vindo para Santa Catarina para começar a trabalhar. Então, eu já tive a experiência de trabalhar de leste a oeste de Santa Catarina. Também, que nem a doutora Rafaela Lasta, fiquei 1 ano no setor público, aqui perto na região. E aí, depois eu tive a oportunidade de me mudar para cá. Trabalhei 3 anos aqui também, onde aprendi muito, pude exercer muito a minha profissão. Porém, a gente vai fazendo alguns questionamentos, né, sobre o que eu quero para daqui 5 anos, o que eu quero para daqui 10 anos. E através de uma colega minha, que também conhecia a doutora Rafaela Lasta, me passou o contato da Rafa, e a minha mãe sempre fala, a cara de pau tu já tem, né? O não tu já tem, vai lá e busca, né? Se der tudo certo, vamos lá. E a gente começou a conversar, e nisso a gente começou a ver que tinha ideais muito parecidos. Então, a doutora Rafaela atende o público infantil, inclusive tem alguns pais, né, que gostam de ser atendido por ela, mas geralmente acabava indicando, né, para outros profissionais essa questão mais especializada. E aí, como a doutora também tinha uma sala disponível, foram alguns meses conversando, não foi uma decisão da noite para o dia, a gente resolveu unir as nossas especialidades para ter um atendimento não somente ao público infantil, mas um atendimento familiar, onde agora a gente consegue acolher a família inteira. Que legal, Exato. que ideia bacana! E acreditamos numa odontologia humanizada, que realmente utiliza os melhores materiais que a especialidade exige, com tempo de qualidade para os pacientes e para as famílias. Então, não vai ser aquele atendimento rápido, a gente separa pelo menos 1 hora cada paciente, às vezes até um pouco mais, dependendo do que for. Você está falando uma coisa que é um tema extremamente sensível, e eu vou falar isso porque viemos de uma geração anterior que era muito esse atendimento. Chegou lá, deitou na cadeira do dentista, tchau e obrigado. E agora você está me dizendo que é um olhar totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. E que faça com que tenha uma experiência positiva no dentista. Né? Sim. Porque geralmente o que acontece é as pessoas terem medo de dentista, né? Muito, as pessoas têm principalmente medo os da mais dor. antigos, gente, porque eu vou falar, é um atendimento totalmente diferente agora, né? Então, hoje, a gente prefere atender menos, mas com mais qualidade, entende? Então, o nosso objetivo não é ter uma agenda com o paciente às 8, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, ou umas 2, não. A gente... Atendimento qualificado. Exatamente. Personalizado, individualizado. Exatamente. Onde a gente consegue entender a queixa do paciente e aí fazer um planejamento. Principalmente um planejamento. Muitas vezes, assim, a gente vai no médico e a gente... O que o médico faz? Vou te examinar, vou pedir alguns exames e aí você tem uma consulta de retorno. Onde lá você consegue entender e ele vai te dar uma resposta. E nós somos acostumados, nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, nós queremos ter tudo para ontem. Então, nós estamos buscando essa odontologia onde nós vamos planejar. Então, assim, você vai chegar com uma queixa, a urgência nós vamos resolver, mas a gente vai fazer um planejamento. E a gente vai expor esse planejamento para o paciente, com todas as partes boas e partes ruins, né? E a partir disso, nós vamos executar da melhor forma possível. Ou seja, tudo que é realizado na boca do paciente, que interfere, como a doutora Júlia falou, na qualidade de vida, na mastigação, na estética, é explicado e orientado para o paciente. Então, vai saber exatamente o que está sendo colocado na tua boca e o porquê, né? E quem faz a escolha sempre é o paciente, né? Ele é livre para fazer as escolhas, mas está sempre muito bem Nossa, orientado. que legal. Isso é muito interessante, porque é algo muito complexo. A boca, o sentimento do paciente enquanto tá lá, vamos lá, vulnerável, né? Naquela situação com a boca aberta, o dentista operacionalizando ali os dentes e aquilo. E você entender e saber o processo, eu achei muito legal, porque aí você diz, não, eu sei que ele tá fazendo aqui. Muitas vezes você deita e fala, faça, você espera que o profissional seja, claro, habilitado e faça da melhor forma possível, mas gera uma certa insegurança mesmo, porque você não sabe o que está acontecendo. Sim. Né?
E temos uma super novidade, que eu Atenção, novidades. creio que é a primeira clínica que tem, que é sedação consciente com óxido nitroso. Peraí, calma. Toma teu café aqui, gente. Primeira coisa, eu preciso falar para quem está nos ouvindo, que gostou desse assunto. Aonde fica a clínica de vocês? Primeira coisa. Aí a gente vai contar a novidade aqui, o diferencial. Isso. Então, a clínica ela fica na Policlínica Central, em frente do Hospital São José, na sala 504, no 5º andar. Gente, para simplificar, aquele prédio espelhado que tem em Isso. frente ao hospital, esse mesmo, sala 504. Exatamente. Lá fica localizada a clínica. Então, vocês já sabem. Em Maravilha, caso o público que esteja vendo de fora, é na cidade de Maravilha o atendimento das doutoras. Exato. E eu até gostaria de comentar que, além de Maravilha, tenho pacientes de toda a região, né? Então, Tá vendo, é importante gente? falar. É que eu tô falando, Exato. pode vir. Quem é de fora pode vir também, né? Tem sempre exatamente. espaço. De toda a região. E sou muito grata, né? Inclusive, quero agradecer a todos os pacientes e futuros pacientes também para conhecerem a nossa clínica agora. Me conta toda essa novidade de sedação aí, esse diferencial e também o que é para as pessoas saberem. Então, vamos lá. A sedação com óxido nitroso é uma sedação consciente, ou seja, o paciente ele fica acordado, consciente, respondendo, porém diminui o medo e a ansiedade de dentista por gente, meio de um gás. Eu preciso disso, porque eu juro, eu tenho ansiedade, tenho Inclusive, medo de dentista. a doutora Rafaela Lasta, que é responsável por essa parte, pois ela é habilitada. Isso. Porém, a gente também vai trazer isso para os pacientes adultos. Porque o que Exatamente. acontece? O adulto, existe aquela criança interior nele, na qual ainda tem medo. Não, eu ia perguntar Isso. se era só pra criança, Não. porque eu já tava super querendo, Não, gente. não. Eu tenho pavor Somente de ir no adultos. dentista. Sim, também eu tenho adultos. pavor, assim, ai, aquela sensação, não sei, enfim. Uhum. Mas gostei desse negócio da sedação. sim. Aham. E aí, no caso de adultos, o paciente vai ser monitorado por mim e a Enquanto doutora eu faço atendimento. Júlia vai estar realizando Uhum. o procedimento. Uau, É. ambas. Exatamente. Uhum. Então, o que nós temos lá na clínica? Nós temos monitor cardíaco. Isso. Não é só aparelhinho de pressão, tá? É monitor cardíaco, onde a gente vê bem certinho saturação, batimentos. A gente consegue monitorar o paciente em tempo real. Uhum. Temos a sedação com óxido nitroso, né? E oxigênio. E oxigênio. E também a gente agora trouxe para o consultório também o raio-x digital. O raio-x digital, então o paciente tá lá, ele sente alguma dor, às vezes tem aquela carizinha que a gente não consegue identificar de qual dente vem, porque dói, às vezes a gente não sabe de onde dói. Então a gente investiu no raio-x digital para a gente ter mais resolutividade, para a gente conseguir atender mais rápido o paciente e resolver o quanto antes o problema. Usando as tecnologias a favor do paciente. Exatamente. Ai, que interessante, Pra gente. Eu tô ver achando o máximo. Como a odontologia evoluiu. Sim. É Uhum. impressionante. Exatamente. Inclusive, realizei um curso de fotografia profissional. Então, o paciente, nós fotografamos para acompanhar, para diagnosticar, para acompanhar a evolução. Uhum. Como que eu sou odontopediatra, eu também foco muito na parte da ortopedia funcional dos maxilares. O que é isso? Que acompanha o crescimento e desenvolvimento de face das crianças. Então, a fotografia também vem para ajudar isso, para os pais verem a evolução no rosto da criança, como está mudando por meio dos aparelhos ortopédicos, que são aparelhos para crianças. Você fala em ortopédico, e isso tem muito a ver com o trabalho aqui do maxilar também, não? A Se ortopedia... aqui, nesse fato aqui, ó. É um pouquinho da articulação diferente. Não tem nada a ver. Isso. Aí é disfunção temporomandibular. Hoje, nós temos... a gente brinca que o mal do século dos adultos é o estresse. E é o bruxismo, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje acabam desenvolvendo alguns problemas na articulação, ou alguns problemas de dor de maxilar, apertamento, justamente pela vida cotidiana que a gente tem aqui, né? E então, assim, quando isso acontece, nós temos a especialidade que é de bucomaxilo, onde, se necessário, às vezes tem que fazer cirurgia, né? Uau. Então, assim, é tudo muito amplo e muito complexo. E, às vezes, essa questão não é só o dentista que resolve. Isso. Mas Por esse isso, acompanhamento infantil que você faz ali evita Evita futuro isso. problema. Isso, evita a disfunção temporomandibular,
corrige mordida ainda na infância, porque quando envolve osso e músculo, é durante a infância que deve ser tratado. Durante o crescimento. Gente, esse papo tá muito profundo, tá muito legal saber sobre a história de vocês, o propósito e também como a odontologia envolve outras especialidades. E assim, com as crianças, eu tô fascinada. E esse atendimento Exatamente. especializado, que é muito legal mesmo, parabéns. E o Obrigada. tempo ruge, como diria o filósofo brasileiro, eu não sei qual, falou que o tempo ruge, ele não urge. Então, meninas, eu tenho um quadro aqui chamado Pingo nos Is. E aí, eu já até vou deixar vocês mais à vontade aqui, comer uma... Italiano fala grostoli. Grosso. É um grostoli preparado pelo Super Belusso. Um biscoito, uma bolachinha aqui, fiquem à vontade. Eu vou pegar. Porque o quadro se chama Pingo nos Is. Vamos E lá. vocês viram que eu deixei minha prancheta de lado, porque foi acontecendo. Mas as perguntas, elas estão aqui todas feitas por mim, para vocês responderem. É basicamente o seguinte, eu faço uma pergunta e uma resposta. Aí fica à vontade, se quiser as duas responder, ou se cada uma quiser responder. Ah, não quero responder essa, não. São 5, 6, 10 perguntas. Para nós encerrarmos o nosso programa aqui. Para quem está nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês também. Poder conhecer a clínica que fica lá na Policlínica Central. Sala 504. 504 em Maravilha. Lembrando que você é de fora, também pode agendar o seu atendimento com as doutoras Rafaela Lasta e doutora Júlia Herman. Isso. Falei certo? Tá certo. Vamos ao quadro, então, gente. Preparadas? Vamos lá. Preparados. Pingo nos is, perguntas diretas, sem anestesia. É direta e resposta. Vamos lá. Qual é o mito mais irritante da odontologia? Posso falar? Pra mim. Vai. Que implante resolve tudo. Salva a vida. Esse é um mito. Esse é o mito. Eu vou explicar rapidinho. A gente tem a ideia de que se a gente não tem um dente, é só a gente colocar um implante. Mas o implante não é para a vida inteira. Não. Como que eu vou te explicar isso? A mesma forma que o dente pode gerar uma doença, o implante também pode gerar uma doença. Então, assim, sim, o implante é excelente, é uma tecnologia que a gente reabilita pessoas, que a gente transforma vidas. Mas ele não pode mais ser tomado como um tratamento definitivo, que você não precisa mais de um dentista, que o teu problema está resolvido. Tá vendo, gente? É um mito. Tem um outro mito, então, relacionado à odontopediatria, de que antibiótico causa cárie. Antibiótico não causa cárie. Ele age na bactéria. O que causa cárie é o açúcar que está nos remédios infantis. Não somente no antibiótico, mas xaropes e tudo. Então, por mais que a gente sabe e entende que a criança, quando está tomando remédio, geralmente está um pouco mais abatida e é mais difícil de escovar os dentes, mas a escovação é extremamente importante para evitar a doença cárie. Fica a dica, senhores pais, não só para as crianças, mas para os pais também, né? Gente, eu sempre falo, sempre brinco assim na minha programação que eu falo, gente, tomem banho, escovem os dentes, porque as pessoas esquecem. A gente fala brincando, mas é verdade, as pessoas pensam, não, escovei o dente, mas você pergunta que horas, quando? Não, ó, de manhã. Já 3 tá no final vezes ao dia, por favor. No mínimo 3 vezes ao dia, gente. E escovar bem, passar fio dental, enxaguante bucal, isso daí, tá certo? Isso. O enxaguante bucal À noite, depende. pra dormir, não precisa. Depende. Existem indicações. Eu vou falar, eu não uso sempre e tal, mas eu gosto de usar porque ele deixa o hálito mais fresco. Sabe assim, Somente um minuto. o básico que dá certo? O básico que dá certo é escova de dente, creme dental com flúor e fio dental. Não precisa ser o creme dental mais caro também. Não. Tá vendo, gente? Olha só, vamos derrubar esses mitos aqui. Podia ficar falando sobre mitos da odontologia, né? A gente vai ficar uns 2, 3 dias conversando. Agora a pergunta, o que dá mais trabalho? Adulto ou criança? Depende do profissional. Não, depende do adulto. E depende do profissional. Por exemplo, quem tem afinidade com criança, vai estar tudo Eu bem. acho que se nós fôssemos trocar de postos Isso. por 1 hora, talvez as duas iam ter dificuldades de atendimento. Entende? Não que a gente não seja capaz de realizar, mas é que a Rafa teve a formação dela para atender crianças, eu tive minha formação para atender adultos. Então, se a gente trocar esse posto durante 1 hora, atende essa restauração nesse paciente, faz essa limpeza da prótese do paciente, talvez a gente ia ter bastante dificuldade. É verdade. No caso, tem sentido. Exatamente.
Eu, no caso, fiz implantodontia, Sim, né? aham. Então, tem um pouquinho. Mas concordo com ela, que não é minha rotina, Uhum. mas está realizando. Agora, uma coisa que ninguém vê, mas que dá trabalho demais. Que tem a ver com a odontologia, É. a gestão. Acho que em todas as áreas. Gestão de clínica. Isso aí. O que ninguém vê. É os Exato. bastidores, é o Exatamente. administrativo. Isso dá bastante É. trabalho mesmo, em tudo. Em Isso, tudo. exatamente. Porque, assim, a odontologia, quando você gosta e você tem um propósito para fazer aquilo, a odontologia não vai te dar o trabalho. Se você, por acaso, não sabe alguma coisa, você vai estudar e você vai conversar com colegas e você vai resolver aquele problema, entende? Isso. Agora, a gestão, que a gente não aprende na faculdade e que eu aprendi agora... Na prática. Na prática, e por incentivo de alguns professores meus, é essa questão de como gerir um consultório. Geralmente, a gente sai, vamos ser só dentista. Você tem que ser dentista, muitas vezes secretário, muitas vezes tem que ser auxiliar, contador, enfim, Office tudo. boy, tá? Aham. Todas as Tudo. ações e atividades que as Exatamente. pessoas nem mensuram. Social media, né? Claro. E ainda tem que Isso. estar bem, sorrindo, Uhum. pronta para o atendimento sair da melhor forma possível. Exato. Exatamente. O atendimento não é somente no momento do procedimento Ele com o começa paciente. antes. Começa antes, né? Tem a questão do planejamento, tem a questão da evolução dos pacientes, que inclusive a gente já utiliza prontuário digital, Uhum. Uau. eletrônico, né? Que A daí gente não precisa consegue ter mais... todas as fotos, todos os dados e exames do paciente num local só. Exato. Qual foi o maior elogio que vocês receberam? Isso tá aqui no Pingo nos Is. Eu vou contar uma situação engraçada. Conte. Aconteceu comigo. Eu sou pequena, né? Então, assim, e eu faço cirurgia. E acontece que as pessoas olham pra mim e falam assim, doutora, mas será que você vai realmente conseguir tirar meu dente? Ou será que você dá conta? Será que você tem força? Então, aí eu lembro que teve uma paciente que ela me olhou e ficou meio assim, mas será que vai dar tudo certo? E aí fiz a Tão extração dela. pequenininha. Exatamente, fiz a extração dela, enfim. Aí, na outra vez que ela voltou, mas será que a doutora não pode me anestesiar antes de fazer o procedimento com outro especialista? Então, assim, esse pra mim foi um elogio, entende? Porque, primeiro, assim, existiu a dúvida, Uhum. e aí depois a paciente teve a experiência e ela queria retornar, entende? Então, pra mim, o retorno do paciente é a confiança que eu consegui passar durante o atendimento, então, pra mim, isso é um elogio. Não precisa vir dizer assim, nossa, teu atendimento é excelente, enfim, porque às vezes no dia a dia a gente acaba não falando, né? A gente Exato. esquece, mas o fato de você ser atendido por mim, voltar e confiar, pra mim é o maior elogio que tem. Essa é a prova social do Uhum. elogio. Exatamente. E pra mim, o maior elogio também, como a doutora Júlia falou, não é por meio de palavras, mas, por exemplo, a alegria e a felicidade daquela família quando eu consigo e resolvo o problema de saúde bucal do filho deles, que já passou por vários dentistas e ninguém conseguiu sequer colocá-lo na cadeira odontológica para realizar um diagnóstico preciso, por exemplo. Para mim, isso é, assim, extremamente gratificante e é isso que me motiva e que me sinto muito realizada. Você sabe que eu falo que o melhor elogio que a gente pode receber é um Pai Nosso que alguém faz em silêncio pra gente. Isso. Você nem sabe muitas vezes, né? Uhum. Mas aquela pessoa que fala, ai, que bom, eu tô me sentindo bem, graças a Deus, obrigado pela pessoa que me ajudou. Acho que é o maior elogio que a gente pode Exatamente. receber, né? Agora, vamos lá, se vocês não... Eu ia dizer, se não fosse dentista, seria... Eu já falo. Ela já falou, inglês. professora de inglês. Bom, eu já cogitei fazer agronomia. Uau! Olha só. Sim. Só que daí o que Muito bem. acontece? Meu pai é veterinário, professor da universidade lá de Santa Maria, né? Que se aposentou no caso. E eu tava muito na dúvida entre dentista e agronomia. Por quê? Porque eu vivia pra fora, assim, com ele, né? E ele falou assim, mana, tu não vai conseguir subir na colheitadeira. Tu é muito pequenininho. Faz odontologia. Tu vai ver que vai ser muito mais tranquilo, muito mais seguro. E aí, eu pensei, tá, né? E aí, no fim das contas, assim, hoje, não me imagino de maneira nenhuma sendo agrônoma. Não consigo. Que legal, Não, parabéns. é. Olha só como é o propósito mesmo, né? No que nós falávamos no Exatamente. início do programa. A vida vai trazendo o propósito, vai unindo pessoas, Uhum. né? Exato. Para objetivos, que é cuidar de Exatamente. pessoas. Uhum. Gente, para encerrar, uma rotina que vocês não abrem mão antes de atender. Planejar. Orar. Uau!
Você viu que antes do programa a gente orou, né? Uhum. Sim. Sim. Sempre tem a mão de Deus em tudo que a gente faz. Uhum. É isso aí. Planejamento. Sim. Planejamento. Sim. A gente não atende sem planejamento. Sim. Não tem como eu chegar no dia e ver, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Não. Não. A gente tem que planejar e não é planejar uma vez. É 2, 3 e é isso aí, né? Sem planejamento a gente não faz nada. Gente, quando cuidar vira propósito, a história por trás de uma clínica que nasceu da coragem. E eu quero parabenizar vocês duas pela coragem de virem de outras cidades, de estabelecerem aqui a sua profissão. Sim. Isso dignifica o nosso município, dignifica a profissão de vocês também. E com uma grata satisfação eu parabenizo por vocês estarem levando essa atividade com tanto amor. Porque quando nós estávamos gravando aqui, a gente percebe o olhar sincero, essa emoção que é tão legal e que perdure por muitos anos Sim. e que vocês levem sempre esse atendimento humanizado para as pessoas que vocês atendem. Sim. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Gente, o Persona Singular tá acabando porque o tempo estourou. A gente vai seguir aqui batendo papo, comendo um pouco, sabendo um pouquinho mais sobre implantodontia, atendimento odontopediátrico e muito mais que a odontologia traz. Convido você a já se inscrever no nosso canal, não perder os próximos personas que vêm por aí. Já conhecer também o trabalho da doutora Rafaela Lasta e da doutora Júlia Herman, que vieram hoje até aqui. E também, se tem alguma dúvida, escreve pra gente, manda mensagem. Chame as doutoras no Instagram. Segue a gente no Insta, Claro, exatamente. qual que é o Instagram? É a doutora Júlia Herman. Herman, com H-E, 2 R's. 2 R's. N-A-N-N. 2 N's. E eu é a doutora Rafaela Lasta. Entra no Instagram, já segue elas, já se informa sobre atendimento. E o melhor, cuide da sua saúde bucal, gente. Saúde é vida. E da Exato. boca também, principalmente, Exatamente. Isso. Porque a vida começa pela boca. Então, assim, tudo é pela boca. Inclusive, só um fato curioso. Pacientes que estão acamados, se não tem uma qualidade de higiene durante a situação, pode piorar o quadro de saúde. Uau. Então, assim, a vida começa pela boca. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que cuidar, né, da nossa boca, pra gente cuidar da nossa alimentação, a gente cuidar do nosso corpo. Enfim, tudo interligado. Fica a dica, fique aqui conosco. Muito obrigada a você, obrigado aos nossos patrocinadores, o Super Belusso, Cicobi Credial e também a Loja Jumani. Muito obrigada a você que esteve conosco. Até o próximo sábado, assim, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.